Bem-vindo ao Pangnósio, panorama amplo de campos do conhecimento. Uma série anual de conferências com temas diversos em torno de um eixo comum, promovida pela Associação dos Docentes Aposentados da Exalc e pela Comissão de Cultura e Extensão Universitária, com apoio da FEALC, que é a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz. A cada 15 dias, aqui no auditório do Pavilhão de Química, docentes da USP e convidados da comunidade externa se revezam na conversa com os presentes sobre temas previamente definidos. Nessa edição, a primeira captada pela equipe da TV USP de Piracicaba, você confere o psicanalista e filósofo Márcio Marighella conversar com os presentes sobre o tema Psicologia, a arte do cuidado de si. Confira. Eu agradeço o convite gentil da Associação dos Docentes Aposentados da Unicamp, da USP, da Exalc, por essa oportunidade de participar deste evento do Pangnósio 2011. E quando fui convidado, foi-me pedido para falar sobre a psicologia. E, bom, é uma resposta ao convite, no mínimo, delicada, uma vez que não sou psicólogo. E nas nossas áreas acadêmicas são os habilitados a falar da sua ciência específica. Mas, como minha formação acadêmica vem da filosofia para a psicanálise, isso já não me permite reconhecer uma distinção preliminar, que a psicologia e a psicanálise são campos distintos do conhecimento. A psicologia, é reconhecidamente uma ciência, pelo menos naquilo que a constitui desde o século XIX, e a psicanálise não recebeu o estatuto de ciência, tal como se apresenta desde o positivismo, e ela vive à margem da academia. Então, é nesta condição marginal que a psicanálise interroga a psicologia, tendo ela estabelecido fundamentos de cientificidade para pensar a psicologia naquilo que a constitui como um campo de saber, como uma área de conhecimento. A minha exposição aqui eu vou tomar como uma subtese, talvez, dentro da tese que vocês têm, para ser apresentada ao final dessa jornada de estudos, que eu nomeei como Psicologia, a arte do cuidado de si. Então é desde esta premissa, desse título, que eu vou apresentar algumas considerações sobre a psicologia. E, para tanto, vou primeiro fazer um brinde ao Deus Pan, a quem se refere neste Pangnósio. Depois eu vou projetar alguns slides aí, sustentando o que eu pretendo trazer para vocês nessa tarde. Vamos ver se o que eu tenho a lhes dizer cabe no tempo disponível, e se não couber, fica para uma outra ocasião, como diz o mineiro, tá bom? Primeiro, eu faria um brinde ao deus Pan, que na mitologia grega é um deus agreste, e ele era amante de uma ninfa chamada Eco. Foi Pan quem retirou de Eco a capacidade de falar, limitando-se ela a repetir o que os outros diziam. De todas as divindades gregas, Pan é a que mais permaneceu em seu estado animal primitivo. Ele ficou meio termo, metade animal, da cintura para baixo animal, metade humano, da cintura para cima humano. Ele normalmente é representado como barbudo, coberto de pelos negros e uma expressão bestial no rosto, além de ter 2 cornos. E esta imagem esculpida no mármore por Michelangelo,
a imagem de Moisés, vocês verão que o Moisés foi esculpido tendo como referência o deus Pan. O Moisés de Michelangelo é, na verdade, uma representação do deus Pan. E é por ele que eu vou depois começar. A região da Arcádia, é de onde vêm as tradições do deus Pan. Ele vive errante pelas montanhas e pelos vales, brincando com rebanhos e aterrorizando as ninfas que deseja sempre violar. É daí também que vem o conceito de pânico. Vocês já ouviram falar de síndrome do pânico. Então, pânico também faz referência a esse deus na mitologia grega, que é o Pan. Reverenciado como uma divindade civilizatória por sua bravura e coragem, Pan acompanhou Dionísio, ou Baco, em viagens e, ao retornar à Grécia, enriqueceu o país com a introdução de novas culturas e invenções. Outra característica importante do Pan é o fato dele ser reverenciado como um deus da civilização, um fundador da civilização, porque ele estabelece elementos mínimos para que as culturas possam ser compreendidas em sua diversidade e diversificação. Eu começo citando a vocês um trecho de um artigo do Sigmund Freud, um artigo que se chama O Moisés de Michelangelo. Ele diz assim: as obras de arte exercem sobre mim um poderoso efeito, especialmente a literatura e a escultura, e com menos frequência a pintura. Isso já me levou a passar longo tempo contemplando-as, tentando apreendê-las à minha própria maneira, isto é, explicar a mim mesmo o que se deve o seu efeito. Uma inclinação mental em mim, racionalista ou talvez analítica, revolta-se contra o fato de comover-me com uma coisa sem saber por que sou assim afetado e o que é que me afeta. Ora, esse trecho, pode passar, por favor. Esse trecho, ele é interessante porque nos coloca diante da relação com a arte. A arte tem um poder de nos afetar, de despertar em nós afetos, despertar em nós uma sensibilidade que é preciso, segundo Freud, buscar entender qual é a matriz original desse estado de afeto que a obra de arte promove. Ora, se começar pela questão do afeto é uma boa estratégia para pensar a psicologia, por quê? Porque a psicologia deveria ser um saber sobre os afetos, sobre aquilo que nos afeta, pelo modo como somos afetados. E afetividade, afeto, tem a ver com aquilo que nos comove, que nos emociona, que desperta em nós sentimentos, bons ou não, pouco importa, né? Se a psicologia, se o discurso psicológico é um discurso fundamentalmente alicerçado numa teoria dos afetos, e essa posição que eu vou sustentar com vocês, numa teoria dos afetos, numa formulação conceitual sobre aquilo que produz no humano um estado afetivo, quer de alegria ou de tristeza, quer de raiva ou de felicidade, quer de ódio, de amor, de cólera, não importa, nós estamos falando de afetos.
daquilo que em nós produz um estado afetivo. Este é o objeto de estudo da psicologia. Ou melhor, deveria ser. A psicologia deveria ser um saber, ou produzir um saber sobre os afetos, sobre aquilo que nos afeta, sobre como somos afetados pelas relações que estabelecemos com o mundo, com os outros e com nós mesmos. E é essa perspectiva que eu vou adotar com vocês, dizendo que a psicologia poderia ser uma arte do cuidado de si, entendendo a ética como estilo estética. Vocês vão perceber que eu vou sustentar a psicologia no campo da ética e não no campo da moral, onde ela se alojou desde que resolveu se tornar uma ciência. Ora, o que significa pensar a psicologia como uma ética do cuidado de si, como diz Foucault? Primeiro, os gregos tinham dois modos de avaliar a conduta afetiva do bicho falante. E a distinção entre um modo e outro estava no acento da palavra ethos. Curiosamente, essas duas formas de avaliar, né, o estado afetivo, a conduta afetiva dos humanos, serve para pensarmos a distinção entre ética e moral. No primeiro caso, se nós tomarmos ethos com acento agudo, essa palavra designava o campo da moral, como conjunto de valores normativos que são critérios de conduta assumidos como habitual e costumeiro. Vocês observem que, cotidianamente, nós não damos muita atenção àquilo que é costumeiro ou habitual. E por que fazemos isso? Porque somos marcados por valores historicamente constituídos em nossa cultura, em nossa educação familiar, e passamos a julgar as nossas condutas e as condutas dos outros, levando em conta esses valores habituais ou costumeiros, que vêm de uma tradição. E pouco nos interrogamos se esses valores com os quais julgamos a nossa conduta e a conduta dos outros, eles podem se sustentar numa esfera que seria o julgamento ou a avaliação de estados afetivos que são estranhos e desconhecidos, portanto, não habitual, não costumeiro. É nesse sentido que, por exemplo, se nós observarmos a maneira como a psicopatologia cotidiana é marcada por diagnósticos oriundos do campo da medicina psiquiátrica, que invade o discurso psicológico cada vez mais, e nós vamos percebendo que determinados estados afetivos são nomeados a partir de uma etiqueta patológica. Por exemplo, vocês já perceberam que atualmente nós não podemos ficar tristes? Se o sujeito está triste, ele nomeia a tristeza como depressão. Não se fala mais, fulano está triste, ou eu estou triste. Rapidamente o sujeito diz, eu estou deprimido. Ou o sujeito está deprimido, fulano está deprimido. Ora, o que é isso? Como é que o discurso sobre uma suposta síndrome ou um transtorno de humor, que é um transtorno afetivo, aliás, esse é um termo que se tem na psiquiatria atual, transtornos
afetivos. Vocês estão vendo por que eu vou começar a falar sobre afetos, né? Um transtorno afetivo, ele é nomeado a partir de uma sigla que é a depressão, ou síndrome do pânico, ou transtorno obsessivo compulsivo, ou mesmo, hoje que é uma praga no discurso que se faz sobre as crianças, dizendo que as crianças têm transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade. Ora, o que são esses nomes? Senão julgamentos valorativos que se faz sobre estados afetivos. É curioso, eu escrevi um artigo falando sobre a diferença entre tristeza e depressão, né? Como é que se diferencia tristeza e depressão? Por intensidade, né? O que é a depressão? É uma tristeza que não passa, né? Então, somente isso. Porque é um estado intenso de um afeto que é tristeza, mas que não passa. Que ele é extenso, que ele se prolonga, ele se estende, a ponto de levar um indivíduo a não conseguir levantar da cama, a não conseguir se alimentar, a não conseguir fazer as higienes básicas, como tomar banho, etc. Né? Aí você tem um estado depressivo. Mas não é uma depressão, é um estado depressivo de uma tristeza que não passa. Né? Ora, mas por que de um estado de tristeza tem que ser imediatamente traduzido como depressão? É impressionante como nos nossos dias nós não podemos ficar tristes. Não há mais lugar para a tristeza. Ninguém suporta estar do lado de alguém triste. Nós temos que ser feliz full time. Feliz o tempo todo, o tempo inteiro, e se não estiver feliz, você toma Rivotril que você ficará feliz. Né? Então a nossa felicidade hoje, ela é uma felicidade do mesmo modo de um drogadito. Né? É uma felicidade por adição. Nós temos que adicionar coisas para ser feliz. Então adicionamos um psicotrópico, uma droga, adicionamos bens, consumo, né, coisas, produtos, achando que a felicidade se conquista mediante a regra do consumo. O que é absolutamente ilusório, porque isso não se sustenta. Né? Porque não há mais lugar para a tristeza, porque não há mais espaço para as pessoas poderem ficar tristes e lamber as suas feridas até passar. Né? Porque nós nos machucamos, a vida nos machuca, a vida nos fere, viver é perigoso, é arriscado. Né? Então é preciso que a tristeza tenha o seu devido lugar e seja reconhecida como um estado afetivo tão digno quanto a alegria. E é impressionante como a tristeza é lançada para os abismos infernais e em seu lugar vem uma compulsão à alegria que é absolutamente infantil e ilusório. O outro modo que eu falava para vocês são dois modos que os gregos tinham de avaliar a conduta afetiva humana. O outro modo é a palavra ethos com o circunflexo. Ethos designava o campo da ética. E o que os gregos entendiam por ética? Entendiam o caráter, entendiam a maneira de ser de uma pessoa. Vejam bem, em sua singularidade. Entendiam a índole e o temperamento de alguém, de um ser, em sua singularidade. Ora, caráter, temperamento, conduta ética é o que menos tem em nossos dias, sobretudo dos profissionais da área de saúde, incluindo aí psicólogos, psicanalistas e psiquiatras. Por quê? Porque não escutam a singularidade daquele sujeito que está sofrendo.
interpretam o sofrimento a partir de uma categoria geral, universalizante, que serve para qualquer um. Quer dizer, no consultório lá, o sujeito recebe alguém que está sofrendo, que está em um estado de sofrimento psíquico. O sujeito falou 5 minutos, 10 minutos no máximo de uma consulta, está lá o médico psiquiatra já soltando a receita tarja preta para o sujeito e dizendo para ele, o senhor está com depressão. Outro dia eu recebi uma senhora no meu consultório, indignada, que tinha passado por um psiquiatra, e o psiquiatra, em 5 minutos de consulta, tinha dito que ela estava com depressão e mandou ela tomar Rivotril. Ela saiu de lá indignada, foi conversar com uma pessoa que mandou ela me procurar. Eu disse, o que é que te trouxe aqui? Ela disse, olha, eu vim procurá-la porque não é possível que alguém em 5 minutos possa dizer que eu tenho depressão. Eu quase levantei e dei um beijo nela. Porque a lucidez dessa senhora de perceber, não é possível que alguém que não me conhece, que não conhece a minha história, que não sabe do que é que eu estou sofrendo, que não sabe absolutamente nada da minha vida, diga que eu tenho depressão e mande eu embora tomar um remédio. Alguma coisa está errada. Está tudo errado. Está errado o diagnóstico, está errado o prognóstico, está errado essa indústria psicofarmacológica que lucra incansavelmente, fazendo nós acreditarmos que temos síndromes múltiplas. Eu desafio qualquer um aqui presente a entrar lá no site, bota no Google CID-10, vocês vão pegar o catálogo de doenças psiquiátricas, leiam as doenças e os sintomas correspondentes a cada uma delas. Eu duvido que alguém daqui não vai se identificar em uma ou duas patologias, no mínimo, que estão ali descritas. Por quê? Bom, porque essa é a condição do ser vivo, daquele que está sofrendo as circunstâncias da vida e tem que enfrentar essas circunstâncias. E não se enfrentam essas circunstâncias chapando-se com medicamentos ou mesmo se alojando num rótulo, né, que se dá aí. Nesse sentido, é preciso dizer que a ética, ela leva em conta a singularidade, permitindo que cada um possa se interrogar a partir da sua própria história. E como é que essa história determina o sentido que nós atribuímos à vida, ou a falta de sentido que temos para continuar vivendo. Quer pela via do sentido, quer pela via da ausência dele, é sempre na história singular que isso vai se inscrever. Nunca numa categoria geral que se aplica indistintamente para o americano, para o sul-americano, para o europeu, para o leste europeu, para o chinês, pouco importa a realidade cultural. Né? Porque a categoria científica é essa. Né? Você trabalha com um elemento universal. Se estabeleceu um padrão universal, independente de quem seja, né? Esse sujeito tem que estar submetido ao padrão. Tá? Então, o que eu estou chamando a atenção de vocês é para o fato de que a psicologia, tal como ela se constitui em nossos dias, ela está prisioneira de uma moral. Não há espaço para a ética no campo da psicologia. Se houvesse, a psicologia teria que renunciar à sua pretensão de ser uma ciência. Porque muito bem nos ensinou Nietzsche, ciência e religião fazem parte do discurso moral e não se separam disso. A ética, ao contrário, é o habitual. A ética é a inscrição de uma diferença naquilo que é costumeiro e habitual. Então,
A ética sempre parte dessa referência da singularidade, do um a um, do nome próprio, da história própria. É aí que a questão ética é importante ser resgatada, desde essa matriz grega que eu estou apontando para vocês. Pois bem, então, a grosso modo, podemos dizer que a psicologia, a psicanálise ou a psiquiatria tratam-se da psique, né? Como o próprio nome diz. Então, o que estudam essas três áreas? A psique. Ora, mas o que é a psique? Essa é uma pergunta que não tem resposta. Por isso eu vou me valer do mito. Quando a gente não tem resposta, a gente socorre-se no mito. Sempre é assim. E o mito vem nos dizer que psique, em grego, quer dizer alma, espírito, sopro de vida, princípio da vida, o vivente, caráter. Vejam de onde eu tirei a relação de ética com psique. Se ética diz respeito ao caráter, é tão somente porque ela faz referência à psique, que também é traduzida como caráter. E caráter não é inato, hein? Vamos deixar isso bem claro. Caráter é algo que se adquire, e adquire-se mediante um trabalho, aquilo que os gregos chamavam de trabalho sobre si. É esse exercício constante de fazer de si mesmo uma obra de arte. Fazer da sua vida uma obra de arte. Essa estilística da existência que determina o caráter de um ser humano pela beleza que ele irradia. Isso é o caráter para o grego. É a beleza que uma vida irradia. Aquilo que pode ser visto. Vocês vão ter uma tese que fala da dimensão do brilho, brilhante, um futuro brilhante para a humanidade. A beleza é o brilho, é aquilo que reluz, é aquilo que se dá a ver, do mesmo modo que o caráter. O caráter para o grego era sinônimo de beleza, né? Ser belo, não é por acaso que eles cultuavam tanto o corpo, né? Não é só a beleza física, mas essa beleza que se irradia da psique, como princípio vivente, princípio da vida. Caráter é um modo de dizer psique. Também temperamento, sede dos desejos, sentimentos e pensamentos. Em uma palavra, resumindo, volto ao meu tema, afeto. Afeto engloba tanto o sentimento quanto o pensamento. Afeto engloba tanto o caráter quanto o temperamento. E a palavra temperamento, que em grego se diz sofrosine, ela tem um sentido muito particular, que vem da arte culinária, de temperança, de tempero, né? Quem gosta de cozinhar aqui sabe que um prato saboroso é aquele no qual todos os temperos estão em harmonia. Nenhum se sobrepõe ao outro. Porque se o sal estiver a mais, se a pimenta estiver a mais, se o coentro estiver a mais, desandou o prato. Esse justo equilíbrio entre as partes, é isso que o grego entendia por temperamento. Os gregos não pensavam que você deve fazer isso ou não pode fazer aquilo, não tinha um código moral do permitido e do proibido. Por quê? Porque a aposta que os gregos tinham era que cada um, eticamente, tinha que responder por sua vida. E a temperança é esse justo equilíbrio do sujeito poder reconhecer quando
ele errava na mão, ele se segurava. Né? Então, ser temperante, ter um temperamento belo, significa ter uma psique reluzente. E isso não significa um estado de felicidade pleno, muito ao contrário. Significa ter um caráter tão forte, tão vigoroso, que permite a cada um enfrentar as contingências da vida com bravura e coragem. Outra metáfora muito bonita dos gregos, que é pensar o ser humano como um barco à deriva. E a psique é o leme desse barco. Porque nós não sabemos para onde ir, isso é certo. Também não depende de nós o domínio das contingências da vida, porque somos arremessados de um lado ou outro pelas contingências, por aquilo que nos atravessa e não depende da nossa vontade. Ora, o que é ter caráter? O que é ter uma psique? Para o grego, é poder suportar com dignidade as contingências da vida e levar o barco adiante. Levar o barco adiante. Suportando as tempestades, suportando os ventos, suportando tudo o que a viagem traz. É preciso levar o barco adiante. Pois bem, uma descontinuidade na tradição filosófica do marxismo e da fenomenologia existencial, com sua crítica criativa e inventiva, leitura do Nietzsche, ele traçou os contornos de uma genealogia da ética que nos permite pensar a psicologia. Primeiro, ele recorta um conceito em seus estudos que é um conceito grego chamado epimeleia eutô, que é traduzido como princípio de vida prática, ou traduzido também como ocupar-se consigo mesmo, cuidar de si. Para ele, na leitura que ele faz dos gregos, os gregos tinham uma série de manuais, de livros, que eram oferecidos como uma espécie de técnicas, de recursos técnicos, para que cada um pudesse fazer esse trabalho sobre si. Então, cuidar de si mediante aquilo que a cultura dispõe como ferramentas, como utensílios, como instrumentos, como valores, para que esse trabalho possa ser feito levando o sujeito a adquirir caráter, temperança, adquirir autonomia nos seus afetos. Então, cuidar de si, ocupar-se consigo mesmo, é aquilo que os gregos pensavam como psicologia. Então, a psicologia não era uma habilidade específica de alguém que ia ensinar o outro a cuidar de si. Não tinha uma função de mestria, uma função profissional, vamos chamar assim. Ao contrário, a psicologia, para os gregos, era esse arsenal de instrumentos, de técnicas que existiam e estavam dispostas a qualquer um que quisesse realizar esse trabalho sobre si. Vejam, eu falei para vocês que só no século XIX é que vai aparecer a profissão do psicólogo, ou psicólogo como profissão, como sendo alguém que fará isso no lugar do sujeito. Isso é um equívoco para os gregos inaceitável. Cada um tem que fazer isso por conta própria. Ora,
Então, por que eu vou procurar auxílio de um psicólogo, de um psicanalista ou de um psiquiatra? Ora, você vai procurar auxílio se você não consegue fazer isso sozinho. Não é? Então, no nosso tempo, você tem profissional disponível ali que oferece as condições para que esse trabalho possa ser feito sem, e aí está o ponto, sem prescrição moral. Fujam de qualquer profissional que diga o que você deve fazer. Só você é que pode responder o que você tem que fazer. Não é alguém que vem dizer para você, tal como um padre, um pastor, ou mesmo um médico, dizer faça assim ou faça assado. É você que tem que decidir o que quer fazer com sua vida. O profissional, se ele for ético, ele está ali para sustentar, dar o apoio para que você possa, primeiro, se perguntar o que é que você quer fazer com sua vida. Segundo, em que condições você tem para poder lidar e dar à sua vida o rumo e o destino que você quer. Então, volta a esse ponto da singularidade que eu falava para vocês. Então, a ética do cuidado de si é entendido como uma prática da liberdade. É no cuidado de si que exercitamos a liberdade. E a liberdade implica não ser servo, não ser servil, não ser escravo de ninguém, muito menos de teorias psicológicas, muito menos de saber que venha determinar quem você é, ou o que você deve fazer para ser melhor do que é. Quando nós nos submetemos, tal como um escravo, tal como um obediente servil, a saberes que nos determinam, que digam o que nós devemos fazer, aí nós não somos livres. Nós estamos num regime de escravidão, ou, como dizia muito bem o Marx, num regime de alienação. Porque você toma para si aquilo que vem de fora, aquilo que vem do outro. Não é? Então, trata-se nesse cuidado de si, de exercitar a liberdade. A liberdade de poder fazer com sua vida o que você bem quer, dar a ela o rumo, a direção que você bem quiser. Ora, mas não enganem-se achando que essa liberdade ela é egocêntrica ou individualista. Muito ao contrário. Se eu exercito a liberdade desse cuidado de mim mesmo, farei de tudo para que o outro, o meu semelhante, também possa fazer isso. Jamais serei tutor de alguém, porque se a liberdade é um valor, e esse valor se efetiva no cuidado de si, eu terei condições de conviver com as diferenças, de suportar o peso de conviver com as diferenças. Porque a vida, a liberdade no viver, será um valor que eu reivindico para mim e para todos os outros. Isso que eu estou falando para vocês encontram num curso proferido pelo Michel Foucault, que foi traduzido aqui no Brasil com o título A Hermenêutica do Sujeito. É ali que ele desenvolve essa ideia do cuidado de si, a diferença entre ética e moral. E fazendo uma cartografia da ética e da moral, as suas fronteiras e sobreposições históricas, o seu combate entre os territórios. Ele vai nos mostrar um acontecimento revolucionário na cultura ocidental, que é uma mudança de eixo em sua rotação. Qual é essa mudança de eixo na cultura ocidental? O momento em que o princípio ético do cuidado de si, esse que eu estou apresentando a vocês, foi submetido
subjulgado à exigência do princípio moral do conheça-te a ti mesmo, que veio de Sócrates e Platão. Ora, aqui rapidamente, eu diria, a exigência do conhecer a si é uma exigência moral. O preceito do cuidado de si é um preceito ético. Nesse sentido, não é preciso conhecer a si para cuidar de si. Por uma razão elementar, ninguém pode conhecer a si mesmo. Se ninguém pode conhecer a si mesmo, como é que um outro pode ter um saber sobre mim? Seja esse outro um psiquiatra, um psicólogo ou um psicanalista. Se não há um saber essencial sobre mim mesmo, se o que eu sou, como dizia bem os filósofos existencialistas, se eu sou um nada que fala e um nada que ama, não há um saber que pré-exista à condição vivente. O saber é sempre a posteriori à vivência, nunca a priori. Eu nunca sei antes de agir. Eu ajo. E esta ação produz um saber. Então, o saber é sempre a posteriori. O saber se adquire a partir das experiências concretas da vida. O saber se conquista a partir das experiências vivenciais, né? Aquilo que se chama as vivências. É daí que se retira um saber. Nunca antes das vivências. Vejam bem, se não há um saber sobre mim mesmo, se eu não tenho como conhecer a mim mesmo, como é que um outro pode ter um saber sobre mim? Aqui está o grande embaraço onde os profissionais da área psi naufragam. E naufragam feio, porque ao se instituírem como portadores de um saber sobre o outro, eles já estão no campo da moral. Eles são moralistas ou morantes, porque é aquele saber que vai determinar quem eu sou. Na cultura grego-latina, o conhecimento de si se apresentava como consequência do cuidado de si. Consequência. Ah, é possível ter um conhecimento de si? Sim, como consequência do cuidado. Nunca um saber antes do cuidado. Na modernidade, o que vai acontecer? O conhecimento de si se apresentou como um princípio fundamental. É daí que vão surgir, né, as ciências que vão estabelecer um saber sobre o humano. O conhecimento de si tornou-se historicamente a via mais importante para fundamentar todo o discurso moral. De Hobbes, no século XVII, até Kant, no final do século XVIII, de Hegel até as ciências humanas, somos conduzidos a pensar que toda ação está fundamentada na racionalidade dos fins e na escolha deliberada dos meios. Isso é típico do discurso moral. Essa tecnologia de si que o cuidado requer, toda a formação histórica, olha a formação histórica que o Foucault falou, psicologia como uma formação histórica. Toda a formação histórica de dispositivos, sejam eles discursivos ou não, que garantem ao animal humano construir um saber sobre si e se conduzir segundo este saber.
Os gregos tinham uma palavra que era teknetobio, da onde vem o bio de biologia, né? E essa palavra tekne em grego, ela é traduzida como arte, né? Tekne é arte. Então, a tradução que o Foucault dá para esse conceito é arte da vida, arte da existência, instrumento ou técnicas para fazer da vida uma obra de arte. Há 4 tipos de técnicas de si, ou tecnologias de si. O que se chama de tecnologias de produção, que permitem produzir, transformar ou manipular coisas materiais com o propósito de garantir a sobrevivência. Outra é as tecnologias de sistemas de signos, que permitem criar signos ou símbolos para produzir sentidos ou significações. A terceira são tecnologias de poder que determinam a conduta dos indivíduos, submetendo-os a certos tipos de fins ou de dominação que garante um nível de objetivação do sujeito. E a quarta, chamada tecnologias de si, que garantem aos indivíduos efetuar, atenção, por sua própria conta e com a ajuda de outros, certo número de operações sobre seu corpo e sua alma, ou a sua psique, seus pensamentos e conduta, ou qualquer forma de ser, obtendo assim uma transformação de si mesmo com a finalidade de alcançar certo estado de felicidade, pureza, sabedoria ou imortalidade. Essa palavra imortalidade, ela é tão rica no léxico grego que seria muito importante reinscrevê-la nos nossos dias, porque imortal, para o grego, é a condição do caráter de um ser humano, na medida em que esse ser humano se imortaliza em seus feitos, em seus atos. Ele se imortaliza na memória das pessoas que o amam. Ele se imortaliza por aquilo que é capaz de fazer enquanto vivo. A imortalidade para o grego é um ato heróico. Todo herói grego se lança à batalha tão somente para ser imortal, para se imortalizar. Nós nos tornamos imortais não porque temos uma alma imortal. Nós nos tornamos imortais na memória daqueles que amamos, nos tornamos imortais pelos feitos que realizamos em vida. Em vida. Aí a dimensão do caráter, como algo que se revela, que se mostra, né, que se apresenta. É o caráter que imortaliza, não é a alma que é imortal. Você é imortal vivo, na memória daqueles que te amam e daqueles que você ama. Né? No bem que você é capaz de fazer, no compromisso que você tem com a garantia da vida em todas as condições, seja a vida do planeta, na medida em que não polua o ambiente, né? Seja na vida das pessoas que amo, seja na vida enquanto um valor, independente dessa pessoa ser do meu círculo afetivo ou não. Eu sou capaz de me comover com toda e qualquer forma de exclusão da vida, de cerceamento da vida. Sou capaz de lutar, de gritar, de esbravejar, de condenar qualquer forma que limite
à expansão da vida. Então, a vida é o valor de todos os valores. Isso é o Nietzsche quem diz. Nenhum valor se sobrepõe à vida. Nenhuma verdade deve se sobrepor à vida. A vida é que julga. Nada julga a vida. Isso é muito importante. Então, quando a gente fala desse si mesmo, não caiam rapidamente num discurso individualista ou egocêntrico ou egoísta. Nada disso. Quem cuida de si mesmo é capaz de respeitar o outro em sua diferença. Aliás, é um cotidiano, a gente diz, né? Pare de ficar cuidando da vida dos outros. Vai cuidar da sua vida. É isso mesmo. Quem cuida da sua própria vida, né, não perde tempo cuidando da vida dos outros. Se o outro transa de um jeito ou de outro, se transa com homem, se transa com mulher, se é fiel ou se não é fiel, se segue essa religião ou não, ou segue aquela outra, se tem uma prática de vida que eu não concordo para mim, mas nem por isso aquilo que eu não quero para mim é um valor que me permite julgar o outro. Vocês estão percebendo onde é que a moral nos pega? A moral nos pega quando aquilo que é valor para mim, eu edifico como sendo valor para todo mundo. Pronto, acabou a ética. Morreu a ética. Aliás, a ética anda moribunda nos nossos dias. Por quê? Porque nós queremos fazer do nosso próprio valor um valor universal para todos. Se é bom para mim, é bom para todo mundo. Se eu não faço, se eu não gosto, ninguém pode fazer e ninguém pode gostar. Ora, o que é isso? Que mundo é esse em que o meu valor é o valor hegemônico e fundamental a partir do qual eu condeno e ponho na exclusão todos os outros seres, vivos, humanos ou não humanos. Outro dia, também vocês vão encontrar na minha página um artigo que eu escrevi, chama Ética no Cotidiano. Eu estava e continuo profundamente incomodado com a quantidade de cocô de cachorro nas calçadas. E vejo pessoas que batem no peito se defendendo que ela é ética, que ela tem ética, que ela defende a ética e defende o planeta e não sei o quê, e leva o cachorrinho para passear e larga as fezes do cachorro pelo caminho. Não há forma mais eficaz de você avaliar a conduta ética de um sujeito nesse ato absolutamente cotidiano de levar o cachorrinho para passear e recolher as fezes do seu cachorrinho e pôr na lata de lixo ou levar no lixo da sua casa. Isso é conduta ética. Por quê? Porque eu respeito o espaço público. Eu não faço do espaço público uma privada. Porque é isso que se faz. O sujeito se acha tão bom, tão melhor que todo mundo e larga as fezes do seu cão pelo caminho. Vocês podem achar que eu estou falando uma bobagem, mas é nesses pequenos gestos que se avalia a conduta e o caráter de um sujeito. Eu conto nesse artigo, que certa vez estava numa praça em Paris e vi uma senhora muito elegante passeando com o seu cachorrinho, e num dado momento, na praça, eu estava ali sentado debaixo de uma árvore, como um turista curioso, observando o comportamento dos outros, observei que essa senhora agachou, recolheu as fezes do cachorrinho, colocou dentro de uma sacolinha plástica, amarrou, seguiu adiante e colocou numa lixeira. Eu nunca tinha visto isso no meu país. Nunca. Foi uma cena absolutamente inusitada para mim. Por quê? Porque demonstra o grau de civilidade de uma pessoa que tem respeito pelo espaço público. Essa mulher, para mim, é ética.
né? Porque ela tem respeito pelo espaço que é coletivo. Né? Ora, eu posso levar meu cachorrinho passear para onde eu quiser, tudo bem, mas eu recolho as fezes dele. Então vocês vão guardar isso. Recolher as fezes do cachorro é uma atitude ética que revela que você tem caráter. Tá? Finalizando aqui a minha exposição, Foucault investigou a história do modo em que o indivíduo atua sobre si mesmo, em dois contextos históricos distintos. O primeiro é a filosofia greco-latina, desde o advento da filosofia de Platão até o Baixo Império Romano. O segundo, a espiritualidade cristã, desde os princípios monásticos do século IV e V até o final do Império Romano. Continua. E para ele, o objeto dessa investigação eram as obras que tinham como propósito servirem como instrumento para o trabalho sobre si. Eram obras que tinham um caráter prático, que foram designadas como manuais. Em grego, essas obras práticas eram nomeadas como epimeleia eutô, ou obras que permitiam o cuidado de si, a preocupação de si. O preceito ocupar-se de si mesmo, que é o cuidado de si, relacionar-se consigo mesmo, é para os gregos um dos princípios mais importantes para a vida na polis, a vida na cidade. Para viver com os outros na cidade, né, na vida da polis, primeiro é preciso que cada um cuide de si mesmo. Quem não cuida de si mesmo não pode viver com os outros. Não tem condições para viver com os outros. E era considerado uma das regras mais cultuadas para a conduta social e também considerada uma arte da vida. Uma estética da existência, fazer da vida uma obra de arte. Talvez seja esse o desafio da psicologia em nosso milênio. Que a psicologia possa interrogar seriamente a sua pretensão em ser ciência e que ela possa converter-se a esse trabalho que os gregos chamavam de cuidado de si. Se a psicologia, a psicanálise, se a psiquiatria puder levar em conta as exigências éticas que esse trabalho implica, certamente terá que renunciar ao critério de cientificidade que fundamentam os seus discursos. Não vejo nenhuma perda de valor para a psicologia se ela for definida como uma arte. Muito ao contrário. Teria muito a ganhar os psicólogos se eles compreendessem que o que eles fazem ou deveriam fazer é um trabalho artístico, porque permitiria que cada um possa fazer de si uma escultura, uma obra de arte. E aqui eu termino retomando por que eu comecei lá por aquela escultura do Michelangelo que é o Moisés. Não sei se vocês observaram, mas o Moisés tem dois cornos, né? O Michelangelo esculpiu um Pan, um Moisés que é o Deus Pan. E a escultura do Moisés representa a síntese de uma antropologia, né, de uma concepção de homem que o Michelangelo tinha. Quantos de nós estamos seriamente comprometidos com esse trabalho? Termino aqui. Muito obrigado.
Pangnósio de hoje vai ficando por aqui. Nós nos encontramos daqui a 2 semanas com um novo tema para você. Acompanhe nossa programação também pela internet. Confira a página da TV USP Piracicaba no Facebook, www.facebook.com/TVUSPPira. Também no YouTube, youtube.com/TVUSPPira. Suas dúvidas, suas críticas e suas sugestões são sempre muito bem-vindas. Um abraço e até o próximo programa. Tchau!